Olá, preciosa família. Aqui é a Rainbow. A mãe Elisha me pediu para compartilhar com vocês um sonho que meu marido teve e uma visão que eu tive há algumas semanas. É importante notar que quando temos sonhos ou eu tenho visões assim, sempre os mantemos para nós mesmos e só compartilhamos com algumas pessoas. Mas, por algum motivo, este em particular nos tirou da nossa zona de conforto. Vamos começar com o sonho que meu marido teve. Ele descreveu o cenário como ele estando no meio da praça da nossa cidade, em frente a um monumento que conta um pouco da história do nosso país. O lugar estava escuro e sombrio, como se uma forte tempestade tivesse passado. No lugar do monumento havia uma figura parecida com uma ampulheta com um globo em cima. Meu marido disse que em seu espírito ele simplesmente sabia que era um relógio do juízo final. Ele ficou lá olhando para ele. Um cara estava passando por ele, e ele chamou o cara e disse: "Olha, parece que estamos quase sem tempo." O cara não respondeu a ele, mas seguiu seu caminho. Ninguém parecia notar. Ele disse que não sabia como na hora ele sabia, mas veio fortemente sobre ele que o arrebatamento estava a dias de distância, ou até mesmo aconteceria naquela semana, e o sonho terminou. Agora para a minha visão. Jesus e eu estávamos sentados debaixo de uma árvore, apenas passando o tempo juntos, quando eu trouxe o assunto de quantas almas salvamos naquele dia. Por nós, eu não estava me referindo a ele e a mim, mas sim às almas em geral. Ele estendeu a mão e disse: "Venha, deixe-me te mostrar algo." Então eu me levantei e fui com ele. Chegamos a um prédio onde um livro estava sendo guardado. Presumi que era um grande livro, mas ao ficar na frente dele parecia um livro de romance de tamanho padrão com muitas páginas. As capas eram douradas e suas páginas eram de um tom muito claro de ouro. Este livro era um livro onde as coisas não eram escritas por um anjo ou supervisor, mas sim a página era constantemente atualizada conforme a informação chegava sozinha. Quando cheguei lá, o livro estava aberto e virado para duas páginas em branco que ainda não estavam atualizadas. Lembro-me do Senhor dizendo algo como: "É aqui que todos os nomes das almas salvas vão", enquanto ele me explicava como o livro funcionava e como as diferentes categorias funcionavam. Para o meu entendimento limitado, acredito que havia duas categorias, pelo menos de acordo com o que me foi mostrado. A primeira era as almas potenciais, que, se apenas recebessem um pouco mais de graça, um pouco mais de misericórdia, poderiam ser salvas e entregar suas vidas totalmente a Jesus. Então, a outra categoria são as almas salvas que receberam essa graça e foram salvas e entregaram suas almas a Cristo. Então, quantas para hoje? Eu perguntei. De repente, sem ninguém tocar no livro, a informação começou a se atualizar na página com duas páginas cheias de nomes. Os nomes eram de pessoas na Terra. Eu estava muito feliz e animada que as páginas estavam cheias para aquele dia, mas o Senhor estava triste e com um suspiro ele disse: "Não, filha, estas são as almas potenciais que poderiam ser salvas hoje." Em choque, eu perguntei a ele: "Então quantas foram salvas hoje?" O livro se apagou e começou a se atualizar novamente. Desta vez, não preencheu as duas páginas. Não preencheu nenhuma página ou metade ou um quarto dela. Os nomes eram apenas algumas linhas naquela página. Meu coração afundou no chão porque eu não podia acreditar. "Deixe-me te mostrar outra coisa," ele disse. Aparecemos no portão do céu. Em ambos os lados da rua, havia uma fila de pessoas esperando. Ele disse: "Este é o comitê de boas-vindas. Quando você entra no céu, você recebe um. Geralmente são parentes, santos e aqueles que gostam muito de você que você nunca soube." Eu perguntei se era o mesmo para todos, mas ele disse: "Não. Com cada um muda." Em um momento vi uma jovem linda passar pelos portões e o Senhor me disse que ela tinha acabado de morrer. Ele até me perguntou se eu queria ajudá-lo a colocar a túnica nela. Não me lembro do que a túnica representa, mas todos recebem uma. Eu concordei, e quando ela o encontrou, eu entreguei a túnica a ele e ele a vestiu. O mesmo aconteceu com outro homem. Não parecia haver muitas pessoas entrando pelos portões. Eu estava com o coração partido até o fim. Na minha pobre razão, tentei explicar a ele que tantas pessoas morrem todos os dias, e se algumas centenas entram todos os dias, então os números se somariam e, você sabe, toda semana, certo? Errado. Ele suspirou novamente e disse: "Algumas centenas chegam ao céu, Rainbow, enquanto alguns milhares vão para o inferno." E esse foi o fim da minha visão.
Partiu meu coração saber que ele estava sofrendo tanto porque, mesmo que os números se somem, ainda mais iriam para o inferno do que para o céu, e ele deseja salvar a todos, não importa quem sejam. Você não pode simplesmente dizer adeus para baixar seus padrões ou esquecê-los, porque isso é o equivalente a alguém ter um filho doente que está morrendo, mas a única maneira de ele ser salvo é se tiver este tratamento. Para seu filho recebê-lo, você deve trabalhar duro para ganhar o dinheiro e investir seu tempo e energia para consegui-lo. Quando você está quase no final do seu pagamento, o médico entra e diz: desista, não adianta. Apenas deixe-os morrer. Se você fosse esse pai, desistiria sabendo que está tão perto? Os médicos e todos ao seu redor podem não ver isso, mas você vê. É o mesmo com Deus. O que mais nos chamou a atenção, a mim e ao meu marido, é que tivemos essas experiências no meio de todos os desastres acontecendo ao redor do mundo. E quase todos os dias, uma mensagem é lançada nos pedindo para oferecer o que podemos, para orar e, mais importante, para sermos caridosos. Isso me lembrou de um ditado que a mãe Claire usa o tempo todo: muitos são chamados, poucos são escolhidos e ainda menos respondem. Pensei em toda a indiferença, egoísmo e ganância no mundo, também naqueles que estão desesperadamente precisando de amor. Havia tantos nomes nas 2 páginas que poderiam ter sido salvos naquele dia, se apenas tivessem um pouco mais de graça. Eu me pergunto quantas pessoas passamos todos os dias e sentimos um impulso em nosso espírito para nos aproximarmos delas, para dizer que Deus as ama, para fazer algo bom por elas, e ignoramos, pensando que é apenas coisa da nossa cabeça. Mas e se essa fosse a última graça que precisavam para saber que existe um Deus e que Ele as ama? Nossas orações, sacrifícios são tão eficazes, mas não posso deixar de pensar que também é necessária a caridade. Para te dar um belo exemplo, para nosso alcance ministerial em um dia específico, escrevemos mensagens de amor de Jesus nas caixas e colocamos algumas guloseimas na caixa. Decidimos ir a outro lugar desta vez e, com sorte, encontrar algumas pessoas para quem poderíamos ministrar. Não estávamos esperando nada extraordinário. Quero dizer, nunca esperamos, e foi apenas um prazer servir essas pessoas. Paramos perto de um cara que estava sentado perto de uma loja de roupas e chamamos por ele. Dissemos a ele que Jesus o amava e entregamos a ele a caixa e uma bebida. Ele olhou para a mensagem e, com um grande sorriso, colocou a caixa nos lábios e beijou a caixa de guloseimas. Naquele dia, esperávamos que, se ninguém fosse tocado, pelo menos pudéssemos tocar um. E acredito que naquela mesma semana foi o Dia dos Pais, então acredito que foi um lindo presente de Deus. Isso nos levou às lágrimas, porque não sabíamos há quantos dias aquele cara estava sem comer, ou ele devia estar rezando, ou pelo menos esperando que alguém o reconhecesse ou lhe desse algo para comer. Quem sabe, talvez naquele mesmo dia ele percebeu pela primeira vez que Deus estava ouvindo e que Deus se importava. Então, mesmo que estejamos no fim, isso não significa que o amor pare. Significa que o amor continua ainda mais com tudo o que você dá ao Senhor. Seja o que for, vamos nos esforçar para ser luzes nesta escuridão. À medida que Jesus vem novamente e com amor em nossas orações, as coisas podem não parar, mas as coisas definitivamente vão mudar. Então esse é o fim da minha pequena mensagem para vocês. E espero que isso os encoraje a continuar mostrando amor, a continuar mostrando caridade e a continuar pensando nos outros, assim como a continuar oferecendo suas orações, caridade e sacrifícios, e a sempre procurar alguém que você possa tocar de qualquer maneira que seja. Então, que Deus abençoe vocês. Até mais.